Pessoal, hoje vai ser uma live direta ao ponto, onde eu vou falar sobre como agregar valor à cirurgia periodontal para a correção estética do sorriso gengival. Na quinta-feira, nós vamos ter um convidado super especial, que é o Michel. Ele até estava aqui agora, ele está aqui na nossa live, onde nós vamos falar sobre o guia cirúrgico tomográfico na utilização das cirurgias de correção do sorriso gengival. É um protocolo novo, é um protocolo que eu utilizo aqui no consultório e nós vamos falar, né, como utilizar esse guia, as vantagens, ele vai falar sobre a técnica que ele utiliza para confeccionar, o que precisa, né, o que o dentista precisa solicitar para que ele possa fazer um guia cirúrgico tomográfico adequado aos desejos do paciente. Então não percam, quinta-feira nós vamos falar sobre isso. Né? Então agora eu vou falar para vocês sobre essa questão, como a gente pode agregar valor à cirurgia periodontal para a correção estética do sorriso gengival. Cirurgia, a gente sabe que ninguém quer fazer cirurgia, né, gente? Falou em cirurgia, as pessoas já... Mas o paciente que tem um sorriso gengival, o que é o sorriso gengival? É quando mostra mais de 3 milímetros da gengiva quando sorri. O paciente, quando ele tem um sorriso gengival, ele tem uma dor. E qual é essa dor do paciente? Ele não se sente à vontade de sorrir espontaneamente. Então, o paciente que tem um sorriso gengival, ele treina o seu sorriso, né? Ele sorri, né, segurando para não mostrar muito a gengiva. Ele não gosta muito de tirar foto sorrindo. Então, essa é a dor. Ele não gosta muito do seu sorriso. Né? Geralmente ele fala, eu não gosto muito do meu sorriso porque aparece muita gengiva. Ou os meus dentes são curtos e eu só enxergo gengiva nas fotos quando eu estou sorrindo. Então, essa é a dor. Ele não quer, claro que as pessoas não querem a cirurgia, mas elas querem o resultado. Né? Elas querem ter essa liberdade de poder sorrir, de tirar fotos. E como que a gente pode agregar, como que a gente pode conversar com os nossos pacientes de forma que eles entendam o valor da cirurgia de correção do sorriso gengival. Nós temos 3 tipos de pacientes que nos procuram no consultório. Nós temos o paciente que ele já tem consciência do problema, é aqueles que já chegam falando, eu tenho os dentes curtos, aparece muita gengiva, eu não gosto. Ele já até sabe quais são os tipos de tratamento que existem, né, para resolver o caso dele. Ele só não sabe qual é a técnica, mas ele sabe quais são os tratamentos. Então ele já chega, ele já pesquisou, ele sabe. Então a dúvida dele, quando ele chega no seu consultório, é só saber se você é o profissional mais adequado para solucionar o caso dele. Então, para você agregar valor para esses pacientes, você precisa mostrar para ele que você é o profissional, é o melhor profissional para resolver o caso dele, que você está habilitado, que você tem experiência e que você é o profissional. Né? Ele não precisa procurar outro porque você é o profissional é o especialista que vai resolver da melhor forma o caso dele, o problema dele. E como que a gente faz isso? Então, o que ele quer? Ele quer que você precisa passar confiança para ele. Ele precisa entender que você vai conseguir resolver o caso dele da melhor forma. E como que a gente passa essa confiança para o paciente? Você mostrando casos que você já fez, por isso é interessante você ter um banco tirar as fotografias, né, e fazer a documentação dos seus casos. Coloca uma pasta lá, né, sorriso gengival, e aí você seleciona aqueles casos mais semelhantes do seu paciente, se possível, né, se você tiver. E você vai mostrar para o seu paciente os casos, e ele vai entender, né, que você já teve, você tem resultado, que é o resultado que ele gostaria de ter. Então você desperta o desejo no paciente.
E ele vê que você tem capacidade, que você sabe do que você está propondo para ele. E fazer, gente, eu utilizo muito o DSD. Eu acho que o DSD ajuda a gente a enxergar, né, que é o planejamento digital, ajuda o paciente, tanto a gente na hora que nós estamos fazendo lá o planejamento, mas ajuda também o paciente a enxergar, né, quando um dente está maior, um dente está menor, ele consegue enxergar o que é preciso ser feito, né, para resolver o problema dele. Então, muitas vezes, ele vem nos procurar para fazer a correção do sorriso gengival, mas ele também precisa fazer um recobrimento junto, porque tem dentes que estão muito grandes, porque tem recessão, e outros estão pequenos, porque há um crescimento gengival sobre o esmalte, deixando os dentes curtos. Então, a partir do momento que você monta esse planejamento no computador e mostra, e nesse planejamento tem como a gente simular para o paciente um resultado possível, um resultado futuro, ele tem como, é como se a gente desse olhos para o paciente, é como se ele pudesse enxergar se é isso mesmo que ele quer. E quando você demonstra isso, quando você faz esse estudo, quando você mostra os detalhes do caso dele, você está passando o que para ele? Você está passando conhecimento, você está passando domínio de técnica. E o que ninguém compra, gente, ninguém compra com insegurança. Quando a pessoa fala que ela vai comprar, ainda mais uma pessoa que te procura, já sabendo, ela já quer fazer. Ela já procura você querendo o tratamento. Não é você que vai oferecer o tratamento. Estou falando desse perfil de paciente. Eu vou falar sobre 3 perfis de paciente. Esse que já tem a consciência, aí tem aqueles que não têm a consciência do problema, eu vou falar sobre eles, e tem aqueles que são os pacientes frustrados, né, que é o que eu vou falar agora. Frustrado é aquele paciente que já fez uma cirurgia e não deu certo. Ele te procura desacreditado. Eu fiz a cirurgia e voltou, agora meus dentes estão do mesmo jeito, a gengiva está do mesmo jeito, e eu não sei se esse tratamento vai dar certo, eu não sei se esse tratamento é para mim. Então esse é um paciente que nós temos que investir tempo para conversar com ele. Então como que a gente faz, como que a gente aborda esse paciente? Primeiro, a gente tem que mostrar para ele por que não deu certo da primeira vez. Porque o que acontece? Muita gente oferece, às vezes, o paciente gengivoplastia, uma gengivectomia, e fazem um diagnóstico errado do caso, e aí tem recidiva, né, e volta. Então isso a gente tem que conversar com o paciente e falar, olha, no seu caso, aconteceu isso provavelmente porque foi feito essa cirurgia, e aí você conversa com o paciente para saber como foi feito, como foi realizado. E aí você mostra para ele que agora é diferente, porque você fez um diagnóstico diferenciado, então você vai fazer uma outra técnica, e da mesma forma você vai buscar casos semelhantes ao dele que você conseguiu resolver, ou às vezes até casos mais difíceis do que o dele que você resolveu. Outra coisa interessante de ter, gente, é depoimentos dos pacientes. Depoimentos dos pacientes falando, peça para o paciente de vocês gravarem depoimento. Não sei vocês aqui se vocês têm o hábito de pedir depoimento para os pacientes de vocês, mas é interessante, porque um depoimento pode ajudar uma outra pessoa a melhorar a vida dela. Por que eu falo melhorar a vida dela? Porque ela não está feliz com o sorriso, mas ela está insegura. E quando tem alguém falando para ela, né, que fez com você, contando a experiência dela, isso dá segurança para ela fazer. Sabe, eu já tive casos, eu tinha uma paciente que ela pagou os implantes, e aí toda vez que marcava a cirurgia ela desmarcava. Isso foi umas 4 vezes, cada dia tinha uma história diferente. Mas eu entendi, assim, eu percebi que ela estava com medo de fazer. E ela, demorou muito.
E aí um dia eu falei para ela, olha, eu vou te passar o telefone de 3 pacientes que fizeram implantes comigo, para elas te contarem como foi e tal. E aí ela ligou, e as pacientes contaram a experiência. E aí isso encorajou ela a fazer. Ela veio, fez e falou assim, né? Ela falou, nossa, doutora, se eu soubesse, eu teria feito muito mais tempo, eu não teria, né, enrolado tanto para fazer. Então, para vocês verem que um depoimento de um paciente ajuda o seu paciente a decidir. E o que a gente propõe na nossa profissão é transformar a vida das pessoas, é ajudá-los a resolver problemas, né? E a estética do sorriso mexe muito com a autoestima. Eu tenho certeza que quando realizam um procedimento estético, tem até aqui nos meus stories, eu coloquei um depoimento da paciente logo depois da cirurgia. A alegria dela quando olhou no espelho. Então isso é muito bacana. A gente vê que há uma emoção, há uma alegria, né, de olhar no espelho e falar assim, é isso mesmo que eu queria. Nossa, eu agora vou poder passar batom vermelho. Gente, uma paciente já falou isso pra mim, agora eu vou poder passar batom vermelho, porque doutor, eu não passava. Qual que é a história do batom vermelho? É porque o batom vermelho ele realça os dentes, né? Ele realça o sorriso. Então, quando a pessoa não gosta muito do seu sorriso, falar a verdade, eu fiquei surpresa. Eu nunca pensei que alguém pudesse não passar o batom vermelho porque não tava. Por isso que é legal, né, gente? A gente conversar com o nosso paciente, a gente ouvir o nosso paciente para que nós possamos entender o que se passa, quais são as limitações que ele tem na vida dele por causa do problema que ele tem. Então, esse é o segundo tipo de paciente, aquele que já foi frustrado, né? Aquele que já fez e o resultado não foi o que ele queria. Então, esse também, a gente tem que passar bastante segurança para ele entender que você tem capacidade, que você entendeu o problema dele e você tem a solução e você sabe resolver e você tem condição de entregar. E a partir do momento que ele entende isso, você agregou valor para a tua cirurgia e ele vai valorizar a tua cirurgia, vai se sentir seguro em fechar, em concordar em fazer o tratamento com você, né? Isso é bem bacana. Então eu falei, né, já de dois perfis de pacientes. E agora eu vou falar do terceiro perfil de paciente, que é aquele paciente que ele não tem consciência, né, que ele não tem consciência do problema dele. Ele vem no seu consultório e ele fala assim, eu procuro estética, eu quero melhorar a estética do meu sorriso. Mas ele não identifica. Então esse paciente, como que a gente deve abordar? Então a gente deve investigar, né, o que ele não gosta nesse sorriso. Então você vai perguntar se ele está feliz com a cor dos seus dentes, se ele gosta do formato dos seus dentes, se ele gosta do tamanho dos seus dentes, se a cor da gengiva incomoda, porque, gente, muitas vezes o paciente tem a gengiva escura e ele não sabe que existe solução, que tem técnica cirúrgica para deixar a gengiva mais clara. Então, é por isso que é importante a gente perguntar, para que nós possamos fazer um planejamento abordando tudo aquilo que incomoda o paciente. Para que nós possamos, no final do nosso planejamento, perguntar, é isso que você busca? Então é importante. E uma coisa legal para fazer é você selecionar casos de sorriso e perguntar para ela qual sorriso que ela acha mais bonito. Aí você pode colocar sorriso com dentes muito brancos, outros com sorriso com dentes mais naturais, sorriso com muita dominância dos incisivos centrais, outros com pouca dominância, porque tudo isso está dentro do padrão estético, né? Muita dominância, às vezes os centrais têm dominância, mas não muito. Dentes brancos, a gente precisa entender que branco que ele quer, se é o Blitz, se é o B1, se é A1. Dentro do branco existem variações, então a gente precisa entender se ele gosta do branco mais cromático, né? Ou se ele gosta da translucidez das bordas incisais. Tudo isso a gente tem que entender, porque nós temos um conceito de estético, mas o paciente ele tem
os desejos dele, ele tem o que ele gosta, o que ele acha bonito. E beleza, a gente tem os padrões que a gente trabalha para entregar para o paciente, mas a gente tem como individualizar isso de acordo com o sonho, com o desejo do paciente. Então, se ele mostra para você, ele tem sorriso gengival e ele mostra para você uma foto que ele gostou, você entregou ali fotos, ele falou que gostou de um sorriso que quase não mostra a gengiva. Então você conseguiu captar de uma forma, né, não tão objetiva que ele gostaria de ter a redução da gengiva, a correção do sorriso gengival. Aí, a partir dessa investigação, você consegue trabalhar aquilo que o paciente busca. E quando você acerta o que o paciente quer, porque às vezes ele não sabe te falar o que ele quer. Mas quando você mostra ali o teu planejamento, e aí eu gosto muito de usar, já falei, né, o DSD, você pode fazer o planejamento no Keynote, ou no programa de computador, no PowerPoint, né, ou no programa que você domina. O importante é você montar o teu planejamento e mostrar para ele, né, e algo que é muito legal de fazer, que eu faço, é você, quando o paciente tem sorriso gengival, você coloca resina sobre a gengiva, fotopolimeriza, faz uma foto, e aí você joga no computador a foto dele antes e com a resina, né, ele sorrindo, e pergunta, é isso que você busca? Então o paciente fala, nossa, é isso que eu quero. Quando ele fala isso, então pronto, gente, você entendeu o que o paciente quer. Então ele é a hora de você, é a hora que ele quer fechar o tratamento com você, porque você passou segurança. Gente, tudo é questão do paciente enxergar se o que ele está buscando é o que você vai entregar. É isso que o paciente quer. Ele quer saber se o dinheiro que ele vai investir vai valer a pena. Se o dinheiro que ele vai investir vai entregar o resultado que ele busca, se você está entendendo o que ele quer. Quando o paciente fala assim, eu vou pensar, é porque ele não sentiu segurança. Ou ele não sentiu segurança em você, na parte técnica, ou ele não sentiu segurança que você está entendendo o problema dele, ou às vezes ele não gostou do que você apresentou, porque às vezes ele não soube te explicar o que ele quer, e você, de acordo com o seu conhecimento, coloca de acordo com o que você tá vendo ali, sem entender. E aí você não acerta aquilo que ele veio buscar, e aí ele fica confuso. E ninguém compra com insegurança, gente. Não compra com insegurança. O paciente, e isso vale para tudo. Eu tô falando aqui de odontologia, mas qualquer venda que você for comprar, se o paciente não se sentir seguro, se você não souber apresentar o que ele vai fazer com aquele produto, o que esse produto, o que essa cirurgia vai trazer para a vida dele, de benefícios para a vida dele, né? Então você mostrar o que ele precisa fazer, como você vai fazer e qual o resultado esperado. Então dê olhos aos seus pacientes. Então é isso que eu queria falar para vocês, né? Outra coisa, eu falei, né, da questão do mockup, que é importante a gente fazer também um mockup. Você pode também fazer um mockup, fazer fotos e colocar lá o antes e depois para que ele possa enxergar a diferença. Olha, hoje você tá assim e o que nós queremos, o que nós pretendemos entregar para você, o nosso planejamento para você é que você fique com esse sorriso. É isso que você busca? Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana, gente. A Lucelena, obrigada, Lucelena. A Lucelena concordou comigo, mas é isso. Tá, então eu falei que a nossa live ia ser bem rápida, né? E é isso. Com relação à questão da gente entender os perfis dos nossos pacientes, em que nível de consciência ele está sobre o problema, para que nós possamos trabalhar de forma de atender a expectativa do nosso cliente, do nosso paciente, tá bom? Gente, prazer falar com vocês. Beijo no coração, minha amiga Janaína. Te amo. Beijo, que bom que você entrou aqui. Tchau, gente.